gentquefala.com.br, nossos telefones 3289-3580-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, é um privilégio tê-lo aqui. O privilégio é sempre meu. Eu estou bem rodeado agora, com exceção, entende, do Elias. Nós estamos no grupo dos Robertos. Roma, Berlim, Tóquio. Se bem que tem um Humberto ali, entende? Que está muito bonito, inteligente. Está bonito porque ele puxou a mãe, você entendeu? Não? O rolo era muito feio. Alberto Luiz Rolo, advogado, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é uma alegria voltar a participar do programa. Também está conosco o Coronel PM Roberto Alves dos Santos. Coronel, muito bom tê-lo aqui. Sempre um prazer, principalmente com uma mesa repleta de celebridades, pessoas que, com seu conhecimento, sempre engrandecem qualquer participação. Também conosco José Elias. Tá bom, Elias? O nome é meio difícil, né? Aburrice. Aburrice. Não, eu paro sempre nessa época porque eu tropeço, né? Diretor executivo da PEMEC, Associação de Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo. Eu preciso que você puxe um pouco mais o microfone para cá. Você pode puxar o microfone, você não precisa ir do lado dele, não. Ok. O microfone... Eu estou acostumado com o nosso lá da PEMEC. Ô, Rolo, o senhor é especialista em direito eleitoral. Nessa época do ano, existem problemas eleitorais que exijam um advogado ainda? Olha, Zancopé, tem aqueles ainda da eleição de 2016. 2016? Ainda tem algumas coisas, né, algumas sobras, e os problemas da eleição de 2018. Essa semana tem sessão no TRE todos os dias, e o TRE ainda está julgando algumas prestações de contas dos candidatos de 2018. E aí virão as ações importantes, né? Gente que andou abusando do poder econômico, andou abusando do poder dos meios de comunicação social e assim por diante. Tem algumas denúncias aí. Quem foi diplomado está sacramentado no mandato ou não? Não, de jeito nenhum. Essa era a máxima que existia antes. Eu não conheço os números, mas a partir da diplomação, que foi no final de dezembro, salvo engano, dia 18 de dezembro. Próximo ao Natal. Começa a contar um prazo de 3 dias para recurso contra a expedição do diploma, ou seja, uma decisão, um recurso contra esse diploma, portanto, o sujeito não está 100% seguro. E depois disso a gente tem uma ação chamada do 30A, que é para os abusos na prestação de contas, desvios na prestação de contas. E eu vi que tem na pauta aqui aquelas propostas do ministro Sérgio Moro, inclusive dentro delas tem uma que fala sobre crime de Caixa 2, crime eleitoral, que a gente pode falar. Então, não está sacramentado, não. Agora, tem os prazos, lógico, para que as ações sejam propostas. O último prazo é de 6 meses após a diplomação. Portanto, nós ainda estamos dentro desse prazo. Seria dia 18 de junho. Junho, isso, até quase final do mês de junho. Sair alguma coisa. O Coronel Roberto também é advogado, mas não é dessa área. É sério, mas direito é direito, né? Se você analisar o direito, são regras de bom senso, né? O bom senso diz que se tem alguma coisa errada, ela não pode ser consolidada pelo próprio Estado, né? Tem que ter algum mecanismo que o Estado possa defender. Estado enquanto povo, né? Não o Estado enquanto pessoa jurídica, mas o povo possa se proteger. O doutor Alberto Rolo fez referência ao projeto anticrime do ministro Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, não é? O projeto sugere alterações em 14 leis. Prisão como regra para condenados em segunda instância, punição mais rigorosa para condenados por corrupção e Caixa 2, redução e isenção de pena de policiais que matarem em serviço. A principal novidade é o plea bargain, quando o acusado confessa o crime e escolhe o caminho do acordo para diminuir a pena. Não apenas o doutor Luiz Rolo, mas também o Coronel Roberto, o Faria Lima e o José Elias. Por favor. Faria Lima, o senhor que já esteve no Congresso 2 mandatos como deputado federal, quando chega um projeto como esse? Olha, já chegando, tem atrasado, né? Nós precisamos entender, em situações emergenciais, como nós estamos vivendo na realidade brasileira hoje, precisa de algumas atitudes fortes, firmes. Precisa ter celeridade. Como é que você pode ter justiça se a justiça é tão lenta? Como é que você pode confiar
entende, nos órgãos de proteção da sociedade, se ninguém mais nem respeita, nem tem nenhum respeito, nem teme mais os policiais, se o policial toma algum tipo de atitude, ele não tem nenhum tipo de proteção. Quer dizer, eu acho o seguinte, no Brasil nós temos esse problema, toda vez a gente volta a conversar aqui sobre isso, né? Tem essa falta mentalidade de que lei resolve tudo. Lei não vai resolver tudo, mas é o primeiro passo, é um passo no bom sentido. Tem que ter celeridade, tem que dar valor, entende, às instituições, tem que valorizar as instituições. O sujeito que matou, como diz, eu estava conversando outro dia com minha filha, se matou, ele tem que ter uma pena no mínimo enquanto o sujeito estiver morto, o que ele assassinou. Porque você está roubando a vida é o principal dos direitos, né? Cláusula pétrea de tudo, né? A vida, se você não tem direito à vida, vai ter direito aqui mais. E no Brasil a vida não vale mais nada. Você não, é aquilo que está todo mundo falando, você sai de casa, você que está aprisionado. Você que tem... Olha, nós já estamos vivendo esse processo já há algum tempo. Entende? Você tem medo no Brasil, você não consegue sair. Eu me lembro, no tempo que dele e do pai dele, que a gente andava para São Paulo, você não tinha isso, você tinha uma sensação, entende, de alegria por andar para São Paulo. Como é que você anda para São Paulo? Tomar café de madrugada no aeroporto. Você ia comer pão com manteiga que saía Não é da época deles, mas do Elias. Não. Da minha época. Tomar café no aeroporto era de madrugada, era grande. Eu saía correndo ali da Minas Gerais até lá o Largo Paissandu, tranquilamente. Quando o camarão não passava, eu saía correndo, para não perder o ônibus das 11 horas, que era o único caminho para chegar com o bico, onde meu pai comandava a base lá. Sem medo, sem nada, não tinha isso. Agora é uma sofisticação. É um processo, entende, triste. Você fica apavorado, com medo. Tinha que acabar isso, você tem que acabar com essa sensação. O juiz Moro, ele não ia sacrificar a vida dele no ambiente jurídico. Como ele bem falou, ele tem umas frases que eu acho que são marcantes. Eu não saí da justiça para fazer política. Eu entrei na política para fazer justiça. Sim. Então, que seja o papo. E agora está vendo essa reação? Até o Marco Aurélio já está contra, até o OAB. A OAB é um puxadinho. A OAB é um puxadinho. O que é a OAB? Tem 1.250 advogados. Quanto é que paga? Deve pagar uma baba de dinheiro. Esse dinheiro é uma loucura. Quantos de dinheiro. Advogados? Nós temos aqui em São Paulo 1.250.000, acho que é nível Brasil. Em São Paulo são uns 460 mil. 400 e poucos mil. É advogado demais. E as faculdades? Faculdade nós temos. O mundo inteiro, nós temos mais faculdade que o mundo inteiro. Nós temos 1.313 faculdades, o resto do mundo tem 1.200. Então é uma loucura. Agora nós temos um batalhão de bacharéis, nós estamos conversando ali na antessala. No Brasil todo, são os países do bacharel, nós precisamos ter advogados, mas nós precisamos também ter engenheiros, agrônomos, entende? E precisamos ter uma visão mais ampla. Eu não quero ficar monopolizando a palavra. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Nós precisamos ver a folha, a árvore e a floresta. Esse problema todinho, entende, de segurança, não é simplesmente através de lei. Você tem que ter uma visão mais ampla da realidade, das influências que estão acontecendo. Essa porcaria dessa maquininha daqui, entende, está nos tornando imbecil, como diz Humberto Eco. Existe um idiota dentro de cada um de nós. Né? Você sabia disso, né? E quando vários idiotas estão juntos, eles se acham normal. Então vai haver uma guerra terrível daqueles que vão se colocar contra e a favor. E eu estou do lado do Moro. Eu acho que ele tomou a iniciativa, estou do lado do Jair, do Bolsonaro. Por exemplo, o sujeito leva uma facada, uma tentativa de assassinato. Até hoje não descobrimos quem tentou matá-lo. Até hoje não sabem, entende? Quem foram os mandantes do crime. Como isso? Como é que você, como cidadão, pode admitir essa realidade no nosso país? Coronel Roberto, quando se diz aqui nessa proposta, né, isenção de pena, redução ou isenção de pena de policiais que matarem em serviço. O senhor é coronel PM? Eu primeiro fazer uma ressalva em relação a isso, a isenção de pena para quem matar, né? A figura do matar está prevista na nossa legislação, você não pode matar. Agora, em algumas circunstâncias, quando você tem alguns requisitos, princípios de juridicidade, por exemplo, como a legítima defesa, qualquer pessoa que eventualmente tiver um evento como esse, ela vai estar isenta de punição, porque ele não configurou um crime.
Isso serve para o policial. Dever, não é? Você tem 4 excludentes de antijuridicidade e a antijuridicidade faz parte elementar do crime. Sem com a ausência desses elementos, você tem o crime. Com esses elementos, não se configura o crime. Então, legítima defesa, o exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Mas isso serve para qualquer do povo, não é só para o policial. Nessa questão do policial, nós temos que ver alguns eventos que têm sido questionados, principalmente pelo próprio Bolsonaro, que é o policial muito fragilizado na relação confronto com a criminalidade, porque ao policial se exige muito e ao outro lado não se exige nada. Então, para ter um determinado equilíbrio desse confronto, que virou uma afronta contra a segurança pública, contra o próprio Estado, porque o policial só está representando o Estado, o povo. Então, ter algum equilíbrio, porque o policial hoje ele fica muito fragilizado. Você tem uma série de regras, só pode dar isso, só pode fazer aquilo, só pode... Então, uma série de exigências que dificulta a ação do policial. Se você pegar outros países, se pegar os Estados Unidos, por exemplo, não tem essa limitação. Quantos tiros o criminoso pode levar? Aqui tem. Aqui passou de 2, já se questiona se houve excesso ou não do policial. Como é que é? Se um policial der 2 tiros num bandido, ele vai ter que explicar. Até 2 tiros ele está dentro do padrão. Acima de 2 tiros tem que explicar o porquê. Sendo que a vida humana... Imagina, eu já em ocorrências... Nós já tivemos uma situação de 18 tiros e a pessoa continuava com ação de energia contra os policiais. 18 tiros. Porque você... Agora, não cabe ao policial, não, você tem que acertar um local vital com um tiro, segundo tiro só para confirmar. Isso não existe numa ocorrência policial. E o policial fica fragilizado porque... Na hora do fogo cerrado, você vai... Para acertar o confrontador já não é fácil, porque você tem uma emoção toda ali envolvida. Agora, não é proteger uma carreira, uma estrutura, é proteger a sociedade. O policial é a última etapa de defesa da sociedade. Contra a barbárie. Se você não delimitar, eu já fui alvo, já fui assim, em situações em outros países, e você ser abordado por um policial, não tem carinho. Se ele suspeitou de você, não tem carinho. Ou o senhor pode me dar o seu... Não, ele toma uma atitude enérgica, com energia, até ele se sentir seguro de que eu não vou oferecer realmente nenhum risco por qualquer motivação que ele tenha, fundada a suspeita. Existe lá, existe aqui na legislação, mas aqui não, aqui você tem que... Existe uma série de conceitos que você tem que ter muito carinho para contra aquela pessoa que vai ser abordada, porque senão você está exagerando na sua ação. Então não é fácil essa atribuição, não é fácil o exercício dessa função, e você tem que dotar esse profissional de um pouquinho mais de equilíbrio diante desse contexto, porque ninguém quer o confronto. Basta ver que o policial, só em São Paulo, são 500 mil prisões em flagrantes a cada 3 anos. Quantos eventos morte nesse período, em confronto com pessoas que estão armadas, que não têm nenhum tipo de limitação no seu proceder? Então não é fácil. A ação nossa prioritária é prender. Isso na reação, porque a função do policial militar é preventivo ostensivo. É não permitir que o crime aconteça pela sua presença. E reativo quando diante do fato concreto ali. Mas basta ver que, pelos números, a ação policial é buscar realmente o equilíbrio, a prisão e não a morte. A morte é o evento excepcional. Não, nos Estados Unidos, por exemplo, perguntaram ao policial, mas por que o senhor só deu 60 tiros? Diz que acabou a munição. Acabou a munição. Zé Elias, nós somos os 2 únicos que estamos fora do contexto aqui, advogado, parlamentar. A gente sente uma sensação de insegurança muito grande, inclusive andando na rua normalmente. Eu mesmo fui assaltado em novembro de 14, próximo à minha casa, e eram 2 menores, do jeito que a gente conhece, cabelo raspado, usando aquele que a gente chama de mano, sem pejorativo, porque eles andam tudo parecido mesmo, para ser difícil de reconhecer. Ele estava com uma arma linda, um 38 muito bonito, eu queria ele para mim, e tão bonito que ele era. E o rapaz sabia atirar, porque ele ameaçou uma pessoa que estava no carro em frente e mandou ele embora. Então, do jeito que ele virou a arma e apontou para o rapaz do carro, eu falei, esse cara sabe atirar e ele tem firmeza. E até consegui, eles não estavam drogados, consegui até tentar negociar com ele, mas eu perdi tudo que eu tinha. Aquela coisa, eu nunca saio com o máximo que é a vida, graças a Deus. Não. Mas trouxe um trauma, né? Fica com a vida, mas traz um trauma pro resto da vida. Logo da minha casa, em Santos, um lugar tranquilo, não sei nem de onde eles apareceram, e eu vi e filmei ele antes, porque eu sempre ando meio ligado. E aquela que a gente fala, lei de Murphy, né? Eu nunca saio com carteira, eu nunca saio com joia, nunca saio com nada. Nesse dia está. Nesse dia, eu falei, putz, estou atrasado para pegar meu carro que está lavando, vai fechar, vou lavar rápido.
Peguei a carteira e saí correndo. Eu saí com celular, carteira, correntinha e aliança. Perdi tudo. Perdi tudo. E o rapaz sabe atirar. Agora, como é que ele consegue uma arma desse tipo e eu não posso ter uma arma desse tipo? Então, eu até concordo, mas com muito critério, que a pessoa pode ter uma arma. E não é para qualquer um. Tem que ter muito critério, porque a população brasileira realmente não tem educação. Aí eu vou de encontro aqui o nosso querido colega falou, Faria Lima. o Faria Lima, que tem que ver a base. A educação é a base. Se a gente não tá, e eu já não digo mais educação, porque eu conheço muitos colegas nossos profissionais que eles têm educação, mas não têm cultura. Então a gente tem que dar educação e cultura para esse povo. E pelo amor de Deus, tem que começar do zero das crianças na escola. Porque se não começar, a gente vai continuar com a bandidagem, com o pessoal do tráfico cooptando crianças até 16 anos, 18 anos, porque o rapaz de 16 anos, infelizmente, não sabe o que está fazendo pela legislação nossa, e a gente sabe que não é bem assim. Os que me assaltaram, um podia ter 17, 18 anos, outro tinha 16, ou 15, não sei. O que estava armado era um pouquinho mais velho, o outro que estava me cercando, para eu não ter jeito de sair, era mais novo, com certeza. Zé Elias, com certeza, independente dessas idades que você relatou, ele tem consciência do que está fazendo. Com certeza. Mas na lei ele não tem. Não, então, a lei, porque o que é a lei? A lei ela tem que reger as regras sociais de convivência social daquele momento. Uma lei de 1940, ela vai sofrer ressalva em relação à sociedade, porque nós, em 1940, nós respeitávamos os pais, professores e qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Você tinha limites, então você tinha demorava a ter acesso a essa vida social. A arma era só de brinquedo mesmo, era brinquedo. Mudou a sociedade. Se muda a sociedade, a lei tem que se atualizar dentro da vivência que nós temos hoje. Hoje você não pode, ainda mais com essa globalização de conhecimento que você tem pelos meios de comunicação, pelas mídias, pela tecnologia, você tem acesso a tudo. Todo mundo tem consciência de tudo. Então você tem que ter a repreensão. Você tem que ter a punição. A punição começa dentro de casa. Quando nós perdemos o pátrio poder, nós perdemos a primeira referência de ensino, que ensina a colocar limites. A primeira regra do ensino é você ter limites. A família junto. Então, se a família não fez são duas coisas, né? Roberto, são duas coisas importantes. Essa distinção é fundamental. Uma coisa é educar, que é incutir valores, sim, uma escala de valores, sim. E a outra coisa é ensinar. Ensinar é um processo que você transmite algum tipo de conhecimento. E pode ser até irresponsável, não é? O problema é o seguinte: nós fomos aviltados nos nossos valores todinhos. Pois é. É uma guerra contra os nossos valores e tentaram destruir, apagar da memória do grande parte do povo. Eu me lembro que eu acho que você não era nascido. O Brasil foi tricampeão mundial. Vamos falar, você está falando, Moreira, nós estamos no rádio. 90. De quem que você está falando? O doutor Rolo aqui é um jovem brilhante. O Rolo é brilhante. O Rolo é brilhante. Não, menos o Zancopé. É uma criança também. É um bebê. É um bebê. Somos, doutor Rolo, somos. Pois é, mas eu já não sou tão jovem Nós assim. Nós éramos 90 milhões em ação. 90 milhões em ação para frente, Brasil. Sabe, nós somos 210. Nós praticamente, em menos de 60 anos, 50 anos, nós triplicamos a população. É muita coisa. Só que nós não trouxemos inteligência, nós trouxemos só gordura e massa. Eu me lembro quando o Pelé... Você vê que eu sou santista? Eu também. Uma das mil. Pode foi em tudo. Mas não foi valores que a gente tem. Não foi. Não foi. Santos deve torcer para o Jabaquara. Viu? Mas não foi a Santos domingo, porque não foi a Itu domingo, porque Itu é tudo exagerado. Itu é exagerado. Tudo bem, desculpe interromper. Tem que eliminar essa cidade. Fica lembrando só coisa ruim. Só tudo exagerado. Não fala de tragédia. Só santista, né? O Pelé, quando fez o 1000º gol, ele pediu para ajudar as criancinhas. Lembra disso? Parecia um negócio meio chulo, meio... Pô, naquele tempo, os meninos não conheciam os pais. Hoje não conhecem nem as mães, nem os pais. Não. O meu cachorrinho, eu conheço, entende, a 5ª geração dele. Tem pedigree. Essa garotada não tem. Entendeu? É a garotada do neném. Entendeu? É uma garotada completamente à margem. São os de menor.
Os inimputáveis. Inimputável é índio, né? É índio, petista. Menores de... Doutor Rolo, o projeto do ministro Moro. Olha, só lembrando, eu não sou tão jovem assim como fala o Zé Roberto, porque eu estive no Mackenzie ontem, e aí numa dessas faculdades de Direito, mas é boa, essa é boa, né? Daquelas 1.300 e tantos, essa é uma boa. E eu fui na faculdade ontem, lá no departamento pessoal, para colocar o endereço, né, em ordem. Aí a moça virou para mim: o senhor já é professor aqui há 20 anos, há mais de 20 anos. Eu já sou professor na Faculdade de Direito do Mackenzie há mais de 20 anos. Já não sou mais tão novinho assim. Já dá para pular essa etapa do novinho, né? Eu sempre gosto de deixar, Zancopé, uma mensagem de otimismo. Eu acho que com essa renovação que nós tivemos no Senado, e eu tive algumas participações na sexta e no sábado sobre a eleição no Senado, e aí falamos na renovação no Senado, 85% dos 54 senadores que tomaram posse, né? Os outros 1/3 já estavam lá. Dos 513 deputados também que tomaram posse na sexta, 52 ou 53% de gente nova. Ah, mas fulano de tal é filho do outro, mas tudo bem, é novo. E aí, por isso que eu estou falando, Zé Roberto, eu lido com esse pessoal de 18, 19, 20 anos hoje, no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Então, eu acho que esse projeto do ministro Moro vem ao encontro disso que o coronel falou, quer dizer, dessa modernização. O mundo não é mais como era em 1940, com certeza todo mundo sabe disso, então vamos atualizar, vamos acabar com essa sensação de impunidade do sujeito fazer alguma coisa e achar que não vai acontecer nada, e por isso é que faz, por isso que vai assaltar lá em Santos, porque ele acha que, será que eu vou ser preso? E se eu for preso, quanto tempo eu vou ficar preso, né? Um monte de legislação já ultrapassada, com um monte de benefícios para quem faz coisa errada. Eu acho que quem tem que ser protegido e tutelado é o cidadão. Então é um primeiro passo esse projeto. Agora, lógico, vamos precisar da colaboração dos nossos deputados, dos nossos senadores para aprovar. O meu questionamento é exatamente isso. O ministro Sérgio Moro está apresentando um projeto que eu considero consistente, mas não depende dele. Faria Lima... Depende do despertar da nação, é isso que ele está falando. Não, mas não adianta nada. Mas é lógico que nós estamos dispersos, encastelados que estão... Essa campanha todinha Agora, do Jair, do Bolsonaro, despertou a nação. Só um detalhe. Ele não precisa fazer mais nada, o simples fato de ele ter mudado o eixo do processo e acabado com aquele sentimento de vira-lata que nós voltamos a ter. Faria ali um detalhe. Nós temos 513 novos deuses e 81 novos deuses nas duas casas. E a gente não tem acesso. O ministro Moro faz um projeto desse que vai lá para o Olimpo. Mas, sabe uma coisa que me surpreendeu no sábado? Uma coisa que me surpreendeu no sábado foi, embora a decisão do ministro Toffoli, não sei se a gente está desviando um pouco do assunto, mas embora a decisão do ministro Toffoli tenha sido pela votação secreta, muitos senadores foram pressionados pelas redes sociais, e isso é o que o Faria Lima está dizendo, controle da sociedade, controle dos eleitores, não pertence mais ao professor. Os senadores foram pressionados e foram cobrados. Você, meu senador, vai votar no Renan Calheiros? Eu não acredito. Eu quero saber quem você vai votar. Eu quero saber quem você está votando. E aí os senadores foram obrigados, a maioria deles fez isso, a mostrar o voto, quer dizer, para ter controle dos eleitores da sociedade. Isso eu achei maravilhoso. Mas o voto é secreto, é a proteção do eleitor, mas eu posso mostrar, eu posso declarar que foi aqui a maioria fez lá. O próprio filho do presidente Bolsonaro foi eleito, né? O senador falou, eu não falei da primeira vez, porque também teve aquela palhaçada de 2 votações, apareceu um voto a mais, isso aí dá um programa inteiro, né? Isso também tem que ser apurado. O próprio Major Olímpio já pediu as cópias das gravações lá dos vídeos para ver o que aconteceu. 82 votos para 81 senadores. Mas mostra esse controle, a sociedade está com o poder, a sociedade está controlando, e é isso que tem que ser. Os nossos deputados, Zancopé, os nossos senadores, são nossos representantes, e, portanto, eles têm que agir de acordo com aquilo que a gente despercebidos. Nós tivemos durante muito tempo a falta de interlocução com essas pessoas. Eles viravam deuses, como você falou. Hoje não. As mídias, todo mundo tem a mídia desse profissional, desse político que é representante, tem que ter, porque senão ele também não ganha eleição, se ele não tiver o seu eleitorado ali próximo dele, ele não ganha eleição. Ele tem que estar. E a cobrança é imediata. A cobrança é ao vivo, é online. Não dá para se esconder. Se ele quiser exercer o mandato dele pensando numa carreira política, ele tem que se posicionar como político de verdade.
E não como e aí aprovar esses projetos que são de interesse. Eu me lembro dessas histórias, né, Roberto? O pessoal fala, não, mudou a capital para Brasília para o sujeito ficar mais longe da população, né? Porque era no meio do nada, na época de 1960. Gênio, esse Juscelino foi um gênio. Mas agora, se ele tivesse vivo, ele ia ver que o sujeito pode estar na Lua, que ele vai ser controlado. Aquele tal de Gagarin, quando subiu lá em cima, abriu a escotilha e olhou para baixo assim, puxa, a Terra é azul. Não tem fronteira, é instantânea, entende? É um negócio maravilhoso. Esse é um novo mundo, é o marco dessa nova era. Exatamente. Agora, o que se globalizou? A grana. A grana que se globalizou, entende? Então, nós temos uma série de outros, aquela visão da floresta que a gente precisa ter. Então, estamos sujeitos a uma realidade brasileira que está inserida numa realidade maior, e nós temos que tomar algumas decisões agora, porque, infelizmente, a gente só vive uma vez. Eu não, já estou tendo algumas chances, estou feito aquele gato da novela, você às vezes algumas vidas. Eu já tive as minhas experiências, o Zé Copera, de vez em quando eu comento com ele, já sobrevivei, ninguém me quer lá em cima, né? Mas, por exemplo, a minha filha é coronel. Sim. Ela dava ordem de dia com a 45. Sim. Deram um tiro nela. Sim. Ela não pode usar arma. É aquilo que nós estamos conversando, quer dizer, o policial, você chega na Inglaterra, o policial é temido e respeitado. É respeitado, é mais respeito. Você tem que voltar a ter isso. É aquilo que você mencionou, Roberto. É a última barreira à barbárie. Se não for isso, o que vai acontecer? E detalhe, o confronto pode existir, mas a afronta, que é o que vem acontecendo, ele foge totalmente desse conceito. Porque você afronta o Estado, você afronta a autoridade, afronta todo mundo. Isso você tem que tirar. É isso que você tem que eliminar. Porque confronto sempre existiu em qualquer época da sociedade. Agora, afronta não. Preciso da gentileza dos senhores. Uma coisa é a posse, outra coisa, entende, é você... Deixa eu conversar com a Zilka Fialho, da FIPESP. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka Fialho, da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, é uma parceria que nós mantemos desde o primeiro ano. Já estamos indo para o 19º ano de Gente que Fala. Zilka, vamos falar, nós estamos numa época já sobre... Está próxima a declaração do imposto de renda, o leão está se realimentando, se preparando para isso. Quem deve fazer a declaração, Zilka? Olha, Zancopé, apesar da Receita Federal ainda não ter divulgado as regras deste ano, o contribuinte já pode ir se preparando. Em 2018, por exemplo, a declaração era obrigatória para pessoas com rendimentos tributáveis, como salário, aposentadoria ou aluguel acima de R$ 28.559,70 no ano anterior. Além disso, pessoas que obtiveram ganho de capital na venda de bens, realizaram qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, ou eram donas de bens com valor total superior a 300 mil, também realizaram sua declaração. Pode parecer óbvio, mas o que acontece com quem não entrega a sua declaração? A pessoa que se enquadrar em um dos perfis de contribuinte e não realizar sua declaração a tempo será obrigada a pagar uma multa. O valor será calculado de acordo com o imposto devido. E já que estamos falando de AFIPESP, servidor público, o que a AFIPESP oferece ao servidor associado? As inscrições, ela oferece o serviço gratuito de declaração do imposto de renda. E as inscrições para o agendamento foram abertas ontem, dia 4 de fevereiro, e as vagas são limitadas. O associado que tiver interesse em ter seu atendimento realizado deverá entrar no site da FEPESP pelo endereço www.afepesp.org.br para confirmar sua inscrição ou comparecer aqui no 7º andar da sede social, que fica na Bittencourt Rodrigues 155. E a partir de quando esse atendimento será feito? Após agendado, o atendimento ao associado será realizado no período de 7 de março até o dia 26 de abril, das 8h30 às 17h30, aqui na Bittencourt Rodrigues 88, sala 504. Zilka Fialho, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Nós vamos a um intervalo e retornaremos em instantes com o Gente que Fala. Você está ouvindo Gente que Fala. Acompanhe aqui na Rádio Trianon Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram.
No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Fraige Filho. Você está ouvindo Gente que Fala. Você está conosco no Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o economista José Roberto Faria Lima, advogado doutor Alberto Luiz Rolo, o coronel PM Roberto Alves dos Santos, o engenheiro José Elias Abu-Riz, que é diretor da APMEC. Desculpa, Elias, durante o intervalo aqui a discussão é sobre o ar-condicionado. Tem lei para o ar-condicionado? Criaram uma lei para manutenção em ar-condicionado. Como é que é isso? Criaram uma lei para manutenção em ar-condicionado. E tem uma norma BNT para isso. Já existe uma norma. Uma norma BNT para manutenção em ar-condicionado. Mas criaram uma lei. Deve ser lobby de quem faz a... E qual é a punição para quem não cumprir? Doutor, eu não lembro agora. Uma lei para... Nós estamos reclamando da reforma da Previdência. Deve ter sido esse grupo que fez aquela tomada de 3 pontos brasileira, que é um negócio para sermos os únicos, em né? algum momento, vai ver no Brasil, porque ia ser todo mundo e só o Brasil fez. De locais com acesso público, né, como teatros, cinemas e hospitais até, e mesmo escolas, universidades, que se não houver um cuidado, né, com o sistema de ar-condicionado, ele pode também, metrô, ele pode causar doenças e espalhar doenças. Então tem que ter, causa doença, por exemplo, é obrigatório, né? Brumadinho causa doença. Agora eu vou falar. A Mariana causa doença. Tem a BNT, uma norma técnica que tem que seguir para fazer. O calor compartilhado traz mais doenças do que qualquer ar-condicionado. Sim. A gente fica criando, daqui a pouco você não pode respirar também do lado de outra pessoa. Se você tiver uma sudorese um pouquinho mais elevada, você não pode frequentar os mesmos locais. Porque em ambientes públicos fechados, se você não tiver uma estrutura de ventilação, de circulação, é criminoso. E você não consegue ter porque são ambientes fechados. Você tem que ter um sistema de ar-condicionado. Agora, gente, você não pode ir à praia. Hoje os cachorros... Tem uma lei proibida, entende? Não, me chama a atenção. O Faria Lima fez referência às leis todas que existem no Brasil. Muitas. E no intervalo aqui, o Elias falava sobre uma lei para ar-condicionado. Eu acho um absurdo. O Brasil é tem uma as norma melhores técnica. Olha, tem as melhores leis. Eu não posso falar isso, porque senão vou afetar o professor do Mackenzie. O Mackenzie é minha casa, né? Então, quando eu implantei o Prodazem lá, acabei de implantar o Prodazem, eu cheguei... Processamento de dados do Senado. A pedido do Petrônio Portela, que é um cara que veio do Piauí, mas tinha uma visão que ele via a floresta, a folha e a árvore. Eu disse, Petrônio, temos 250 mil normas jurídicas. Eu reduzo isso para 5 mil. Topas? Ele não topou, evidentemente, porque ele era advogado também. Aí você veja, por exemplo, algumas passagens do Congresso maravilhosas, com aquele Nelson Carneiro. Trata-se de uma lei ordinária, extraordinária, não, ordinaríssima. Você tem toda uma graduação. Apareceu agora uma deputada querendo acabar com Vossa Excelência. O Vossa Excelência é um freio para você poder... Você já imaginou se não tivesse Vossa Excelência, aonde chegaria o Renan? Entende? No desabafo dele. Não dá. Então é um processo meio complicado isso, você entendeu? Lei não resolve nada, a lei não vai resolver nada, isso é uma falácia, é um negócio lamentável. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tínhamos de 14 mil, agora 18 mil normas. Esquece essa de mudança de nome de locadouro, que é um negócio absurdo, uma falta de, sei lá, falta de tudo. Você tirou a homenagem ao Robert Kennedy para chamar a Avenida Atlântica, lá é um absurdo, muda qualquer pracinha, qualquer nesga, agora tem um nomezinho de rua. Eu tenho amigos, você tem amigos, então tem que virar um viaduto. Sim. Meu amigo Fernando Vieira de Mello virou um túnel, quer dizer, não pode, quer dizer, são coisas que são meio deprimentes. Mas dava para reduzir das 14 mil para uns 40 códigos. Dava para da nova Constituição, esse pacto que foi feito aí até hoje, são 8 milhões de normas jurídicas que surgem. Portaria que tem valor, entende, maior do que lei. PECs, essas porcarias todas que só batizam por aí. Todo mundo quer ganhar, não tem prêmio Nobel, entende, de advocacia, mas eles querem forjar. Então, a maioria é porcaria, né? Porcaria. Zé Elias,
O senhor é diretor da APEMEC, Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre, vai além da tua área, mas em São Paulo, 6 pontes correm risco de colapso, ou seja, várias pontes e viadutos oferecem risco ao usuário. Na realidade, isso é para a gente falar o dia inteiro. Dá para falar o dia inteiro que nem os outros assuntos. Sim. Mas eu vejo, no mínimo, 3 fatores nisso tudo. Até escrevi para não ficar divagando muito, porque o assunto é muito gostoso e vai longe. Os fatores que prejudicam, o principal deles, para mim, é manutenção. O Brasil não tem cultura de manutenção. E tudo que não se mantém, dá problema. Muito bom, sim. Então, manutenção dá voto. Ninguém sabe o que é Todos os prefeitos abandonaram. Aliás, toda manutenção é abandonada. Só se faz manutenção, esgoto, galeria, isso não tudo dá voto. abandonado praticamente. Não dá voto Absurdo. porque fica escondido lá, ninguém vê. Então, todo o pessoal da área que faz manutenção, os nossos associados, sabe quais as pontes estão ruins, os viadutos? Eles vivem o dia a dia da Prefeitura de São Paulo, eles sabem. Deixa a eu só Prefeitura fazer o sabe. registro. O viaduto, acho que é o Bresser, alguma coisa assim, lá na entrada da Moca ali, ele alaga. Ele alaga. O viaduto, Machado, você fala? Alcântara Machado, alaga. Quer dizer, a água retorna, a água não escoa. Mas Então, vamos quando no você segundo fala de fator, falta, depois a gente por fala. favor. O segundo fator que eu vejo é a licitação. Hoje a gente chega num absurdo de fazer pregão e o TCU, TCM, TCE querem pregão de qualquer jeito, para engenharia. Pregão é um instrumento que foi feito para serviço comum. Ah, mas reformar um hospital não é serviço comum? Com paciente dentro, com movimentação de pessoas o tempo todo, com agentes biológicos, é serviço comum? Se precisa de engenheiro, é serviço comum? A engenharia é serviço comum? A engenharia não é serviço comum. Não pode ter pregão. Projeto é serviço comum? Como é que tem pregão em projeto? Pregão eletrônico. É absurdo chega ao pregão eletrônico para projetos, serviços e obra de engenharia. Isso é uma excrescência total. Não pode. Inteligência não pode ter leilão. Tem que ser técnico e preço. Então, aí começou os problemas da verificação do viaduto, nas licitações. Os TCs da vida, não é pregão. Então, vou fazer pregão para contratar engenheiros para fazer laudos. Isso é um absurdo. Laudo tem que ser técnico e preço. Tá certo? O menor preço é a pior coisa que tem. O mais barato nem sempre é o melhor. Aliás, é o pior. Eu já tive do lado da área pública, tudo que eu comprava na BEC, leilão, pregão eletrônico, tudo era porcaria, eu devolvia. Sim. Tudo. Porque é o menor custo, eu trabalhei... Você como polícia, você sabe Não, eu fui disso. 2 anos subprefeito, e eu sei exatamente as Subprefeito dotações, também. dificuldade do que é a dotação. Tudo, porque uma borracha, dotação para você a pior construir possível. para um projeto é uma coisa, para uma reforma é outra. Eu não tinha dinheiro na prefeitura para fazer uma reforma elétrica Eu da sei que vem estrutura. Então, eu tinha dinheiro para outros tipos de investimentos, para outros tipos de despesas, mas para isso eu não tinha. Então, você veja, dentro do orçamento ele é feito para atender demandas de interesse político, infelizmente, não para interesse social. Então, a licitação é outro problema. Outro problema são os próprios órgãos de controle, que eu já citei, e o poder público. O órgão de controle do poder público tem meia dúzia de profissionais para atender 1 milhão de eventos. Mas não é isso. Então, não é Eles feito querem- para não eles acontecer. querem saber mais que o engenheiro. Mas não, Então, o não Ministério tem. Público, a engenharia já está falando, já quer chegar no Ministério Público, fala, doutor, por favor, fala como é que a gente tem que construir um prédio, um viaduto. Mas existem Porque normas, existem barram tudo. todas as licitações. Não, mas, Elias, então, De uma forma absurda. agora eu quero Mas esse não é o acrescentar componente técnico. os pontos. Na cidade de São Paulo, a Secretaria de Obras da Prefeitura aponta risco iminente de colapso. Né? É, Já Ponte sei. Cidade Universitária, Eusébio eu vou Matoso. falar.
Cidade Jardim, universitário. Só ele. Gazeta do Ipiranga, viaduto Gazeta do Ipiranga, Grande São Paulo, na Zona E Sul, que é aquelas do aquele Ibirapuera enorme também, que tem aqui. do E o Ibirapuera, viaduto do General Olímpio da Silveira. O General Olímpio da Silveira é O da o Dutra, Minhocão. quem passou pela Dutra? Não. Várias Senhor vezes. Olímpio é essa Várias da vezes Ibirapuera pela aqui. Toda vez que há Que anos eu que passo liga pelo viaduto da 23 Dutra, eu tenho medo. no Brasil. Meu Deus do céu. Eu acho que aquele viaduto vai cair a qualquer momento. Qual deles? Da Dutra. Sim. Do acesso da... Ele Que foi foi até interditado. interditado. Foi O problema é o interditado seguinte, agora. a gente só copia. Ele tem uma camada de asfalto sobre asfalto sobre asfalto em cima dele, mas o tráfego de caminhões pesados que sobrecarregou ele. O problema todo, creio eu, foi nisso. Foi as camadas de asfalto. Então eles vão recuperar e vai ser muito mais fácil que o outro, óbvio, que chegou a cair. O outro chegou a cair por um problema técnico. Ele foi projetado para a mesa que fala, né, a parte de cima, ficar em balanço. Um lado abaixou mais que o outro. Não se sabe por quê, mas abaixou mais que o outro. Quer dizer, os técnicos devem saber agora por que eles fizeram todas as análises. Manutenção Aliás, zero. Eu queria manutenção cumprimentar o Elias. Esse resumo dele é fantástico. É fantástico. Essa falta de visão da manutenção é um negócio... Mais próximo. Se gasta, o nosso por exemplo, secretário, milhões para lembra fazer já, um o túnel. Vitoralho. O Vitoralho é um excelente engenheiro. Ele está lá no momento certo para tentar resolver esses problemas na parte de viaduto, porque ele entende disso. Ainda bem que tem um Vitoralho que consegue entender. Esses que a pessoa viadutos, fala. até me permite, todos esses viadutos, você já tem laudo de que eles têm problema há muitos anos. Sim, mas Não- é laudo não é- visual. Não, Então, mas você a precisa ter um detecção, laudo a técnico estrutura pra saber o pública, que ela vai tem fazer. seus engenheiros, tem seus profissionais. Roberto, o que ele acabou de falar, estão aqui É muito apontados os viadutos com problema, mas não tem manutenção. Não, Ele não, começou mas falando nenhum. sobre- Nós estamos falando de todos os Eu próprios. vi a entrevista do Covas E a- agora, quando Não, e a vindo pra maioria, cá. a maioria não é Olha, a da gente cidade de São sabe, Paulo, mas não. a gente não tem Não. certeza. A maioria do Caia estado mesmo. e federal. Eu ia falar A agora. grande maioria é estadual Tem e muita federal. paternidade. Sim, O problema é que sim. cada O um. município não podia mexer. Não podia mexer. tese. Inclusive o da Dutra. Pronto, É. tá O resolvido. prefeito assumiu. Lei É. é lei. Sim. Não O pode prefeito mexer no assumiu México. e ligou Pois é. para Brasília. A gente só Essas- copia a coisa errada, Roberto. Pois é. O americano é bom, porque o americano, de vez em quando, ele cria determinadas regras interessantes. A regra dos 3 S. Tudo, para ser bem feito, tem que seguir a regra dos 3 S. Em inglês. Entende? Em inglês. Então, é Engineering, Education, Enforcement. Sim. Como você não traduz enforcement em português, a gente esqueceu. Ficou a regra. O que é enforcement? É o follow-up. É, ir sim. atrás. É o acompanhamento. Verificar o acompanhamento. manutenção. Vem. Agora eu passei no estado americano um dia, uma semana depois passei, tinha um viaduto novo. Ó, uma semana eu passei, uma semana depois tinha um viaduto novo, pronto. Eu falei, puxa vida, que negócio em tecnologia extraordinária. Na China eles estão fazendo viadutos em 3 dias. E esses nossos viadutos, por exemplo, são centenários, né, decadais pelo menos, eles já fazem parte de uma história da engenharia que já está em grande parte, você já tem modelos mais sugestivos até para Mas a nossa engenharia tem implantação. capacidade técnica para fazer o que não tem dinheiro. O problema nosso E é o pregão. de é o menor percepção. custo. Porque nós vamos reformar viadutos que já estão Mas aí comprometidos. pode fazer o aditamento. É o menor Até custo. 25%. Não, mas eles Não ultrapassam. Não adianta, Eles ultrapassam, não ultrapassam. adianta. Doutor Rolo, proposta técnica da isso. Previdência. Proposta da Previdência. Eu nem vou ler tudo aqui, na verdade o Pedro colocou aqui a notícia toda, mas a minha pergunta é única. Acontecerá? Pois é, esse é um dos pontos importantes aí, né? Compromissos do presidente Jair Bolsonaro. E ontem, quando eu fui lá no departamento pessoal, um dos assuntos que nós falamos foi esse, quer dizer, o problema da aposentadoria, da previdência, se o professor tem um tratamento diferente ou não, a idade, né? Aquela soma 95, né? Para homens e 85 para mulheres, que é a fórmula que está vigente hoje, se isso vai alterar ou não. Agora, tem que ter, eu acho que são 2 pontos importantes que o nosso Congresso vai ter que discutir aí. São 2 pontos importantes. Primeiro, tem que ter um período de transição, porque não me parece justo, e a Nunca gente se está falando falou de em justiça, transição, né? de quem já está no sistema com essas regras, de repente ser abraçado, ou ser de alguma maneira prejudicado por regras novas, né? Então acho que tem que ter um período de transição, pelo menos para algumas categorias, e tem que ter corte de privilégios, né? Eu não vou mencionar nenhum privilégio específico, mas tem que ter corte de privilégios. Esse negócio de aposentadoria integral,
eu acho que já, se a gente vai falar uma frase bem educada, delicada, já caiu de moda, né? Já caiu de moda você entrar no sistema e achar que daqui 30 ou 35 anos você vai ter aposentadoria integral. Se é para ter aposentadoria integral, então você vai ter a aposentadoria pública num limite, num teto, parece que é 5 mil não sei quanto hoje, né? 5.600, e aí você complementa com uma aposentadoria privada. Aí eu acho que é uma receita ideal. Agora, isso vai dar muito pano para manga. Me preocupa no sentido de colocar essa reforma como prioridade, como primeira, porque vai dar tanta discussão, sem querer fazer trocadilho com o meu nome, vai dar tanto rolo lá, que eu não sei se a gente chega aí no final deste ano, de 2019, com essa reforma aprovada. No final do ano? No final do ano, sim. Não, você acha que nesse finalzinho de ano não acontece nada? Vai chegar. Você acha... Olha, você perguntou, eu vivi 8 anos em Brasília. Em Brasília você tem de tudo lá. O que você não tem é bobo. Qualquer um tem que ter um certo grau de inteligência, de habilidade ou de esperteza. Depende de como você vai caracterizar a inteligência. Para chegar lá, se manter lá, né? O bobo não tem. Não tem nenhum bobo lá naquele processo. Você acha que o Bolsonaro ficou 27 anos lá no meio daquele... Não aprendeu nada. Não aprendeu nada em termos de política, não aprendeu como é que é a regra do jogo. Não soube fazer o jogo de estratégia bem montado para agora ter, por exemplo, uma certa afinidade entre as várias casas para tentar resolver o problema. Não é partido. 39 partidos, eu não queria falar isso para ele. Por exemplo, a justiça eleitoral e a justiça trabalhista são normativas. Acaba com elas. Acaba com ela. Pô, a justiça trabalhista, 99%, 97% de todos os processos do mundo estão na justiça trabalhista. Quando determinada visão ainda chegam lá no Supremo. Tem vários juízes trabalhistas que chegaram no Supremo, não foi nem pelo 5º. Então, a outra justiça é a justiça eleitoral. Estão fatiando a justiça. É a justiça disso, justiça daquilo, justiça daquilo outro. Estão agora adotando essa técnica de caracterizar. Agora é feminicídio. Que feminicídio é essa? Homicídio, matou, tirou uma vida, é o mesmo tipo de problema. Então você tem que acabar com essa visão, tem que buscar essa visão nova. Nibiru está chegando. Você ouviu falar de Nibiru? Nibiru está chegando, vai trazer os Anunnakis para cá. Entende? Dizem que agora é em 19. Entende? Vamos entender essa realidade nova do que está acontecendo. É uma nova era, é um novo momento, Essa paixão, nós estamos discutindo agora a GAFAM. Então, por exemplo, você vê, agora, o pessoal acabou de assumir o Banco do Brasil. No Brasil, o que você tem? Você tem um garroteamento do sistema financeiro total sobre o sistema produtivo. O sistema produtivo não vale nada, porque, na realidade, só de juristas, aqueles que vivem de juros, rentistas, etc. Então, está garroteando tudo. Nós temos 5 bancos que controlam toda a circulação de dinheiro. E esses bancos do setor financeiro ainda são sócios do governo. E quem é o governo? É o monopolista da inflação. É o cara que tem acesso à maquininha, por amor de Deus. Nós temos que mudar esse quadro, não dá mais para sustentar isso. E o Brasil tem essa chance. Nós estamos numa janela, entende, agora, fantástica. Nós não vamos ultrapassar 230 milhões de habitantes. Nós vamos envelhecer, e temos que envelhecer e ficar um pouquinho rico antes de envelhecer. Já começamos a estagnar o crescimento. Já parou, o Brasil não explode mais em termos populacionais. Os Estados Unidos têm 320 mil, vão chegar aos 400 mil até 2050. Nós não. Nós temos uma chance de realinhar esses investimentos todinho para outras áreas, para cuidar dessa população que vai envelhecer, de cuidar desse aspecto. Se bem que o meu teu amigo lá, o Michel, ele criou uma lei, Michelzinho. A diferença do Michelzinho, os filhos do Bolsonaro, é que o Michelzinho só faz xixi na fralda. Você veja o seguinte, é um processo. Nós vamos viver 140 anos, então a gente tem chance para tudo isso. Nós temos que acordar para essa realidade, nós temos que saber o que nós viemos fazer nessa porcaria desse planeta. Qual é a nossa participação nesse planeta? Nós vamos ser eternamente a fazenda do mundo? Segundo o general Heleno, se não der certo, a geração dele, nossa, só viu Pelé jogando. Do resto, no Brasil não fizeram nada. Elias, aproveitando você, engenheiro, Brumadinho
Brumadinho foi água abaixo, literalmente. E sobrou para o engenheiro que fez o laudo ficar preso. E ainda acusado de dolo. Sim. Continua preso. E continua preso. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. O engenheiro, inclusive os CREAs estão condenando o engenheiro sem conhecer o processo. Sim. Sem ver o laudo do engenheiro. Cautelarmente, né? Cautelarmente. É um absurdo. É um absurdo. O cara, o engenheiro, é premiado. Mas esse é o nosso padrão de buscar culpado para tudo. O Nunca engenheiro somos é nós premiado, de encontrar alguém. tem prêmio em tudo quanto é lugar, de repente ele é preso. É o politicamente correto. É. O primeiro que tinha que estar preso era o presidente da empresa. Primeiro, responder por isso ao presidente da empresa e a diretoria dele, que já teve um caso passado, eles tinham todas as orientações para fazer uma série de procedimentos e não fizeram, pelo que eu li. Agora, Brumadinho, pelo que está no jornal hoje, inclusive, tinha vários fatores que demonstravam que tinha riscos. Não, a própria Vale já falou que mais de 10 estruturas como essa tem risco. Então, se isso tem é sabido risco, já. e eles sabem que tem risco, eles têm que acionar. Ela avisou antes do que ia acontecer. Já tava O que é lamentável é Congonhas, que é tida como a bola da vez. Congonhas, Não vai acontecer nada. Deus te ouça, porque pelo pessoal da Vale... Agora, esse crime do Vale do Rio Doce, destruíram Mais o Vale próximo. do Rio Doce, destruíram, entende, Brumadinho, destruíram tudo. E daí? Não, Vale do Rio Doce é lamentável. E agora Lamentável, para o Pera, né? lamentável. O Brasil é o país que mais água tem no planeta. Tem uma novela aí, graçando nas redes, falando do valor da água. Nós somos o país que mais água potável tem. O planeta tem 97% de água, 3% de água potável. Dessa água potável, nós somos o país que mais água potável. Debaixo do rio Amazonas, você tem um outro rio subterrâneo. Maior, Maior 10 ainda, vezes maior. Maior ainda. Tem o aquífero Guarani. Correndo risco Mas- de poluir. Mas já está sendo administrado por outros povos. Os nossos aquíferos já não são nossos. Vem cá, isso que nós estamos comentando aqui. Essa água já o está que o sendo Rolo vendida na colocou, França, Roberto. Na Olha, a Alemanha. geopolítica hoje, ela é tridimensional. Nós estamos discutindo, entende, um processo que tem uma interação, entende, a nível mundo. Você acha que a China está no meio do jogo agora, é um jogo geopolítico? Eu ia todo ano lá para a África, a China estava fazendo reservas técnicas, entende, com os minérios, com tudo que existe, entende, lá na África, de Simandu, toda aquela região de ferro, entende? A Rússia, você acha que... Eu acho que vai acontecer o seguinte, o Maduro vai cair de podre, porque a China vai puxar o tapete dele agora. Ele deve muito para a China. Lógico, pô. Ele deve muito dinheiro pra Lógico, China, e a você China acha que não vai ter tudo. esse Trump também é outro Deveu. são todos malucos, muito dinheiro. mas são maravilhosos malucos que não fazem loucura. Nós estamos caminhando para um processo em que nós estamos exaurindo a liberdade. Nós íamos ser escravos. Nós estamos discutindo aí as vantagens, é isso que você falou aí. A gente, de vez em quando, analisa sobre um lado e não analisa sobre o outro. Não vão acabar com a burocracia, aquela com 2 R's. E vamos colocar um colete, entende, eletrônico na nossa garganta. Vamos ficar apaixonados, entende, por esse GAFAM. Eu ia comentar isso. A Google, a Apple, a Microsoft, a Facebook e a Amazon formam as grandes catedrais que dominam. Elas estão agora marchando, entende, para quê? Para aproveitar aquela visão do Gagarin, da universalização ou da mundialização do dinheiro e vão virar fintechs, com moedas, entende, criptográficas. E daí? Aí vem o presidente do Banco do Brasil, vou dar o WhatsApp para todo mundo. Como o WhatsApp para todo mundo? Se o Facebook comprou o WhatsApp, comprou tudo, e você está dando as informações, não é informação que vale? A informação não é o poder? Então, o cara vai pegar todas as informações do banco e vai dar, entende, exatamente para quê? Para os próprios clientes. O cadastro, por exemplo, entende, da urna eletrônica. Você não viu falar de urna eletrônica aí, eu vi falar de urna eletrônica. Nesses projetos agora, Eles ficaram com medo, mas eles que iam utilizar isso, iam utilizar. é porque o cadastro do TSE é o cadastro mais completo que a gente tem 143 hoje, mil. com todas as Aí informações falam que completas. de reconhecimento facial. Estão querendo agora criar algoritmos, entende? Não biológicos fantásticos. Fotografa os caras, olha, pela carinha dele ele está bravo, pela carinha dele ele está triste. E fazem um controle de tudo. Mas isso já está, né? Isso já está Mas aí nós temos que encontrar, nós temos que verificar como é que a gente vai enfrentar isso. Por que ele perguntou de urna eletrônica para o senhor? O presidente Bolsonaro é um que andou falando mal da urna eletrônica no passado e hoje é presidente, então é um receio que se tem que ele, de alguma maneira, tente enviar projetos de lei, alguma coisa para
modificar o Extinguir a sistema. urna Mas eu me eletrônica. lembro do Zancopé de ter falado isso aqui, me parece, pessoalmente, o nosso grupo de advogados eleitoralistas não é contra a impressão do voto, mas não precisa imprimir, Zé Roberto, 100%. Faz por amostragem, imprime 5%, sei lá o quê. Eu não acredito em fraude, eu fui estudar lá no TSE, com os técnicos do TSE, eu era vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui em São Paulo, até a gestão passada, agora tem outra gestão, e eu fui estudar, fui a convite do próprio TSE e me convenci de que o sistema é seguro. A gente pode fazer um programa com o Faria Lima, porque ele entende muito disso. O sistema é seguro. Agora, vamos. Agora, lógico, sim, se alguém entrar, um hacker entrar e manusear, tudo bem, é mas má fé do próprio ser humano. do próprio servidor de dentro, tá. né? Agora, se a gente tem duplo controle, triplo Tem controle, uma sala secreta para receber os votos. não é bem assim, não é- né? Como não é tão secreto. Mas se imprimir os É. votos, que seja por amostragem, X%, 5%, se a gente inventa um número cabalístico, eu acho que isso Incomoda. dá 33%. segurança. Dá segurança. É um número cabalístico. Agora, 100% é caro. 100% é caro. Não há necessidade Sim. disso. Então, o receio é, até o presidente Bolsonaro não está falando disso, mas tem aí 30 e poucos dias que ele assumiu, não está falando disso ainda, mas Porque o na época receio de é... eleição. Vai deixar o receio é que ele, de Começou alguma maneira, tente mexer nisso, e aí vai todo o pessoal, né, por trás dele, que foi eleito pelo partido, querer de alguma maneira mexer, e um sistema que está funcionando. É um E o sistema voto bom. eletrônico, se não for o de papel, é melhor? Eu acho que funciona Não é. perfeitamente. A gente Não, tem que ter eu prefiro o mecanismo de eletrônico do que controle. anteriormente, Sim. que no Nordeste você fazia o que queria. Bom, nós Com temos todo agora respeito, 81 senadores Lima. e 82 votos. Faria Você tinha Lima. Fraudes pelo varejo, agora você tem pelo atacado. Faria Lima. Eu não acredito Você que tanto foi nisso. um dos primeiros a estudar cérebro eletrônico nos anos 60, é confiável a urna eletrônica? Não, lógico que não. Simples assim. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao economista José Roberto Faria Lima, ao advogado Dr. Alberto Luiz Rolo, ao coronel PM Roberto Alves dos Santos, ao engenheiro José Elias Abu Elis, que é diretor da APMEC, Associação das Pequenas. Agradeço a todos que participaram. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos. Até lá.